É uma coisa que eu acho que o empresário tem medo, né? De investir em marketing, pensa que aquilo é um gasto, não. Mas se você investe 3%, né? Aquilo ali vai te dar um retorno e no mês que vem você vai estar faturando mais, né? Então, com certeza, a gente cresceu nessa rapidez e, assim, constante, né? Muito por causa do marketing bem feito. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast na Estrada. Hoje eu estou em São Paulo e preparei um episódio muito especial para você. Eu trouxe um convidado que você vai adorar conhecer. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Valeu, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente trocar essa ideia, né? E conversar bastante. E cara, o Fernandinho se preparou mesmo, porque ele veio bonito aqui para esse podcast. Você que tá aí no YouTube tá vendo o tanto que o Fernandinho tá bonito hoje. Você que tá aí no Spotify não pode ver. Em algum momento é legal você correr lá no YouTube para ver o quanto o Fernandinho se preparou para estar aqui. O Fernando se tornou um grande amigo que eu tenho, é um dos meus clientes mais antigos, desde boas épocas do portal Donos de Restaurantes. E o Fernandinho tem uma história muito parecida com a minha. Então quero que o Fernandinho comece a contar aqui pra gente. Fernando, conta um pouquinho de como é que você resolveu trabalhar com restaurantes. Como é que começou isso na sua vida? Então, a minha família sempre teve restaurante, né? No início, meu pai teve uma pastelaria, depois teve uma loja de caldos. E aí, nessa loja de caldos, eu participava muito com ele lá. Tava lá ainda criança, ficava lá no caixa, atendendo o telefone, né? E aí, eu ficava ali por distração e, né? Pra não ficar sozinho em casa. Meu pai falava, vamos lá pro restaurante lá, né? E aí ficava ali ajudando, né? Mas naquele momento eu não tinha essa percepção, né? Fazia, assim, gostava, mas né? Não imaginava trabalhar com isso, né? Sim. Era uma coisa momentânea ali, era uma companhia que você fazia pro seu pai, era ocupando o seu tempo, né, Fernando? E aí, o Caldos por um momento já não deu mais certo e ele resolveu abrir um restaurante de frutos do mar, né? E aí, na época, até questionei ele, falei, você vai abrir um restaurante... Já era o Cantinho do Peixe? Isso, no Cantinho do Peixe, quando ele teve essa ideia, né? Eu trabalhava embarcado, né? Passava 15 dias em alto mar, né? E aí ele falou comigo, vou abrir um restaurante de frutos do mar. Eu falei, mas você é doido abrir um restaurante de frutos do mar na cidade, né? Até lá em... Campos dos Goytacazes, né? Isso, interior do Rio de Janeiro, né? Lá tem muitos restaurantes no litoral, né? Tem praias próximas, 40, 50 minutos, e lá tem bastante restaurante de frutos do mar. Na cidade mesmo não tinha, né? E até, assim, um pouco curioso, porque eu falei assim, você tá doido, né? Vai abrir, né? Mas beleza, vamos lá. Vou te ajudar aqui como é que eu posso, né? Que eu passo 15 dias embarcado, né? E aí, ele montou, né? E aí eu sempre fui meio louco, assim, um pouco de marketing, né? Na época nem tinha Instagram, né? Tinha Facebook, e aí eu publicava lá nos... Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2012, 2011. Aí eu divulgava bastante nos grupos de Facebook, né? Anunciava. E aí começou a tomar uma proporção grande. Desde essa época você já era bom em marketing, assim, cara? Eu ia testando, né? Falava assim, vou fazer isso, ver se dá certo e tal. E aí o que dava certo, continuava, né? Sim. Então, mas eu ajudava ele, assim, de forma indireta, né? Eu tinha meu emprego, né? E os outros 15 dias que eu tava em terra, eu passava lá, ajudava. E aí foi aí que eu comecei a descobrir, né, o gosto, né? Porque eu começava a pensar assim, putz, eu tô 15 dias trabalhando e na minha folga eu tô aqui, tem alguma coisa estranha, né? Mas até então, né, achava que era só uma distração e tal, né? E aí... Passei 3 anos com ele, né? A gente tinha um ponto, ele tinha um ponto bem pequeno, né? De esquina, e aí ficava lotado direto, né? Então funcionou. O Frutos do Mar. O maluco do senhor Luiz Fernando estava certo no final das contas. Tinha razão. E aí, assim, aconteceu uma situação um pouco
delicada que a gente pensou assim, putz, aqui não dá para expandir, né? E aí a gente vai ter que mudar o ponto, né? E aí a gente reinaugurou a casa, né? Aí eu já era seu aluno, eu falei assim, vou fazer uma puta divulgação, né? Vou chamar vários influencers aqui da cidade. E aí, na inauguração, bombom. Foi numa quinta-feira. Eu não me lembro a data exata, mas foi perto do dia 18 de fevereiro, 16 de fevereiro. Eu sei que a gente funcionou 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Nesses 4 dias, a gente vendeu o que a gente vendia em um mês na loja pequena lá, né? E aí, infelizmente, na segunda, terça-feira, começou a Covid, né? E aí a gente falou, caraca, e agora, né? Isso foi no ano de 2020. 2020. E né, a gente não tinha delivery, a gente não investia nada disso, né? Tinha aquele preconceito com o iFood, né? Que todo mundo que começa tem. Então, a gente teve que meio que se reinventar, né? Aliás, meu pai, ele ficou morrendo de medo do Covid. Ele fechou o restaurante por um mês, falou, não quero que vocês saiam de casa. Vamos ficar todo mundo trancado, né? Porque no início a gente achou que fosse uma coisa passageira, né? E aí, quando a gente percebeu que, cara, que isso vai demorar, a gente vai precisar trabalhar, né? Pra fazer girar, assim, né? Cara. Então, a gente colocou no delivery o takeaway, né? Então, foi indo, as coisas foram assim, melhorando gradativamente, né? E pós-pandemia, assim, logo quando terminou a primeira onda, né? O restaurante estourou de vender, né? Acho que aquela situação do cara que tá de saco cheio de ficar em casa, né? A gente bateu o recorde de faturamento já nessa época pós-pandemia, né? E aí... isso foi no final de 2020, né? Aconteceu uma situação, a minha namorada, até então a minha namorada... né? Que hoje é a esposa. Que hoje é a esposa. Morava em São Paulo e eu tava lá no Rio. E ela falou assim, amor, aconteceu uma coisa aqui, eu tô grávida, né? E eu falei, caraca, e agora? Né? Primeira coisa que eu falei é, pai, tô indo pra São Paulo, né? Se vira aí, né? E eu tenho que dar apoio à minha esposa, né? Assim, infelizmente a gestação não foi pra frente, mas eu acho que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos, né? É verdade. Então eu vim para São Paulo, né? Sim. Mas antes eu quero saber uma coisa, antes da gente contar essa jornada incrível de São Paulo, eu quero saber como é que é trabalhar em família. Assim como eu trabalhei muitos anos com meu pai, eu trabalho desde 14 anos de idade. Você trabalhou muito com o seu Luiz Fernando também. Posso falar a verdade aqui? Pode falar a verdade aqui. Depois o seu Luiz Fernando vai brigar com a gente, mas tá tudo bem. Conta pra gente como é que é trabalhar em família. Assim, no início foi um pouco complicado, né? Porque eu era novo, com aquela fome de conhecimento, né? Estudava, entrei no portal. Antes eu comprei um curso, acho que é os 10... Como é que era As 10 ferramentas de marketing. Comprei esse curso. Desde essa época, cara. Comprei. Que aí legal. Entrei pro portal e aí eu começava a fazer um monte de coisa, né? De marketing, né? E aí meu pai tinha muito preconceito com isso, né? Porque ele não via como um investimento, né? Ele falava, você tá gastando dinheiro à toa com essas coisas aí que não dão resultado, né? E aí foi difícil de convencer ele. Por muitas vezes eu falei assim... Se não der resultado, você desconta do meu salário. E aí falava, tem que tentar, né? E aí as coisas foram indo e tal. Mesmo as coisas indo, ele ainda tinha um certo preconceito, né? Sim. Eu acho que ele só deixou de ter um preconceito quando aconteceu a situação lá da restituição, né, do imposto. Eu tenho uma história muito legal. O Fernandinho... tá contando aqui, eu quero te contar essa história antes da gente entrar na jornada incrível do Fernando, que é um dos caras que mais se destaca em marketing e vendas no nosso grupo, no DDR Master. Ele é uma grande referência, mas antes disso tem uma história muito legal, que é assim. Fernandinho era meu aluno lá no portal Donos de Restaurantes. Em algum momento ele me contou que o pai dele achava que era tudo balela. Mais um cara de internet, isso não dá resultado. E, enfim,
E aí, conta da restituição, como é que foi, Fernandinho? Aí a gente tinha uma empresa parceira Sim. que olhava se você tinha um imposto a ser restituído, se você tinha pagado uma bitributação. Então, aí nessa época eu mandei lá, né? Uma das coisas que tinha que mandar, eu acho que era o certificado digital. O pai, não, não passa isso pra qualquer um, não. Falei, não, pai, vai dar certo e tal. E aí eu sei que na época, né, pós-pandemia, sei que a gente recuperou algo assim em torno de 15, 20 mil reais, né? Aí quando ele viu aquele dinheiro que entrou, né? Ele falou, caraca, isso é verdade mesmo, né? Aí ele tirou um pouco desse preconceito, né? De que você tava ali só para vender curso, né? Então, consegui te desmistificar. Ele se tornou aluno do portal. Galera, eu tenho um orgulho tão grande. Um beijo pro senhor, seu Luiz Fernando. Quando você assistir esse podcast, o senhor sabe o quanto eu gosto, o quanto eu admiro o senhor. É muito legal que o Luiz Fernando se tornou um aluno do portal e um aluno assíduo, participativo, e isso para mim foi motivo de um grande orgulho. E em algum momento aqui eu vou contar que o Fernando veio para minha mentoria para o DDR Master, e o mais legal, depois de um tempo o pai dele também se tornou um mentorado, e hoje os dois fazem parte do DDR Master. E isso para mim é algo muito disruptivo, é algo muito legal, é algo que me orgulha. Uma das histórias que mais me orgulha no DDR é essa história de você ter vindo primeiro, criado resultados, ter conseguido essa restituição. Depois acho que algum tio, alguém também conseguiu uma restituição. E aí isso encorajou o seu pai a participar. Depois disso ele se tornou, hoje ele é uma figura muito querida no DDR. Nossa. Todo mundo adora o seu Luiz Fernando pela autenticidade. Ontem na feira o pessoal só perguntava por ele. Cadê seu pai? Cara, claro. Eu tô aqui também, pô. Fernandinho Ciumento. O pai do Fernandinho é um cara muito querido mesmo. E pela pessoa que ele é. Pelo cara íntegro que ele é, transparente que ele é, amigo transparente, que ele é. Né? O que ele tem que falar, ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Estribeiras, né? É verdade. E eu adoro o Luiz Fernando. Uma hora ainda vou conseguir trazê-lo no podcast para ele contar umas verdades aqui. Fernando, você veio para São Paulo, então, largou a vida em Campos dos Goytacazes. Deve ter sido uma mudança muito grande na sua vida, né? Assim, uma mudança muito radical, né? Porque, ainda mais pelo cenário que eu tava, né? Eu larguei o emprego e vim para São Paulo. Sim. Assim, minha esposa tava grávida e eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar, né? E aí, eu tinha, junto com o restaurante, eu tava fazendo a graduação de engenharia de produção, me formei lá, né? E na minha cabeça, pensei assim, vou chegar e vou mandar uns currículos para São Paulo como engenheiro, né? Eu vou conseguir um emprego fácil, né? E aí, né? Tentei por alguns meses, não deu certo, né? Eu falei assim, cara, o que eu sei fazer? Só sei trabalhar com restaurante, não tem outra coisa. E eu lembro que eu te dei um conselho nessa época que foi de não montar o restaurante. Você lembra disso? Falei, Fernando, trabalha em um restaurante, cara. De repente você pede a oportunidade de ser um gerente, de ser um supervisor. Eu falei com o Valmor na época, que estava aqui gravando com a gente, né, com o Eric. Assim, era um momento muito... Você foi muito corajoso. Muito desafiador, né? É o que eu falo com a minha esposa, com os meus amigos, né? A probabilidade de dar errado era muito grande. É verdade. Era muito grande, né? Mas algo dentro de mim falava assim, cara, vai que vai dar certo. Tinha uma intuição forte quanto a isso, né? E no início, realmente, foi muito desafiador. Deu errado, né? Porque eu montei o restaurante no final da primeira onda, né? Em março. Conta o nome do restaurante. Restaurante Santo Mar. Santo Mar, aqui em São Paulo, né? No Tatuapé. Né? Eu montei o restaurante e logo depois veio a segunda onda, né? E aí a gente teve que fechar, né? E até teve uma particularidade que eu não tinha cliente de delivery, eu não tinha tanta prática assim com iFood, né? Então não tinha volume, né? Aí na época eu trabalhei com delivery de bebida, que era o Zé Delivery. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer o dinheiro girar aqui em algum momento, né? Para poder conseguir pagar os funcionários, conseguir pagar o aluguel, as contas, né? E aí, depois reabriu o restaurante, mas tinha aquelas restrições de funcionar só até 8 horas da noite, né? Mas o meu produto é um produto que as pessoas comem mais à noite, né? No estilo de barzinho, né? Quando eu comecei, a vertente do restaurante era mais
voltado a isso, né? E no início foi desafiador, né? Eu não conseguia pagar as contas, né? Comprava as coisas no cartão de crédito, depois parcelava as faturas, né? Então, mas assim, eu tinha convicção que uma hora ia dar certo, né? Tinha plena convicção disso. Nunca pensei em fazer. E trabalhou muito para fazer dar certo também, né, Fernando? E aí aqui eu tô trazendo os investimentos que você fazia em treinamento, em melhoria, em ser um profissional já melhor do que você era antes. Porque muitas vezes eu vejo que alguns empresários querem muito, têm uma convicção, mas eu vou falar até de uma forma mais aguda. O pior empresário é o burro motivado. Porque quando a gente fala dessa forma, uma expressão mais forte, o que eu quero dizer é, quando a gente não está bem orientado, a gente pode ir em uma velocidade muito grande, que eu vou pegar uma grana emprestada, porque eu tenho coragem, eu sou um cara que não tem medo de trabalho, mas muitas vezes, se você não estiver bem orientado, se você não tiver uma direção do que você vai realmente fazer, essa queda pode ser muito grande, né, Fernando? Sim. Então, você sempre foi um cara muito dedicado, sempre foi um cara curioso, cara que gosta de perguntar, que gosta de trocar uma ideia, e isso fez muita diferença na sua jornada, né? Sim, com certeza. Assim, naquele momento ali eu ficava assim, caramba, tá difícil, mas vai melhorar, mas será que vai melhorar quando, né? As coisas estavam meio obscuras ainda, né? Sim. E aí, assim, eu lembro que depois que reabriu, né? Eu ainda não tinha tanto movimento, né? E aí veio uma virada de chave, assim, meio louca no início, né? Que parecia ser meio louca. Eu falei assim, vou montar um rodízio de frutos do mar. Ninguém tem isso em São Paulo, né? E aí foi onde eu decidi montar o rodízio do Santo Mar, né? Que foi, assim, foi muito legal no início, mas ele ainda não tinha tanta atração, né? Todos os dias, era mais finais de semana. E aí eu lembro que um insight, assim, que foi uma aula sua, né? E você falava assim, você tem que investir pelo menos de 3 a 5% do seu faturamento em marketing. E eu olhava lá e falava assim, caraca, eu investi em marketing, mas não chega nem perto de 3%. Eu vou fazer isso que ele está falando, né? Deve ter algum sentido essa porcentagem, né? E foi aonde eu comecei a investir em influenciadores, né? Porque na época custava algo em torno de 10 mil reais, né? Eu achava assim, caralho, vou pagar 10 mil reais, né? Mas quando eu comecei a fazer isso, eu falei assim, caraca, não faz sentido, né? E aí o movimento só começou a aumentar, e aí a minha ideia era, assim, vou fazer todo mês, vou investir 3 a 5%, mas chegava mês que eu falava assim, pô, eu não tenho condição de atender todo mundo, eu vou investir mais ainda, né? Aí eu brequei, segurei, aí esperava dar 1, 2 meses e fazia de novo, né? Mas sempre pensando assim, vou chegar até no máximo 5% do faturamento, porque vai dar resultado, né? Sim. Só que quando a gente começou a crescer, né? 3% do que eu estava no início era um valor. Daqui a 2 meses, 3% era um valor muito maior, né? E eu falei, eu vou seguir essa conta, né? 3% do faturamento eu vou investir em marketing, né? E aí foi quando a gente explodiu, né? E a gente chegou a ter fila de espera todos os dias, né? Durante muito tempo. Em uma sessão de mentoria, você me contou, você fez uma ação com alguns influenciadores, especialmente um influenciador deu muito certo. E aí você me falou, Marani, cara, eu não sei o que eu vou fazer direito ainda, porque eu fiz uma ação aqui, eu tinha 60 pessoas na fila de espera. Eu falei, uau, Fernando, que demais. Aí eu te fiz uma pergunta assim, e você fechou o contrato com esse influencer para quanto tempo? E aí você falou, eu fiz uma ação pontual, quando eu precisar lotar de novo, eu vou fazer de novo. E aí eu falei, não, cara, fecha com esse cara mensalmente. E aí você criou um efeito bola de neve, né? Porque o Santo Mar começou a ficar lotado e desejado, e todo mundo falando do Santo Mar. E o Instagram do Santo Mar cresceu muito, né, cara? Sim, foi. E aí, assim, naquele momento eu me senti, assim, desafiado de novo, né? Porque eu falei assim, caraca, eu tô perdendo cliente na fila de espera, porque as pessoas não vão esperar. Sim. Mas eu também me sentia inseguro de abrir uma segunda unidade, porque eu prezava muito naquele momento. Cara, e foi muito rápido, porque você cresceu muito rápido. Às vezes a jornada do dono de restaurante, o cara consegue virar uma unidade depois de 4, 5, 6, 7 anos. A sua unidade
pós-pandemia, vamos falar pós-pandemia. O pós-pandemia, você cresceu talvez em um ano e meio? Pós-pandemia foi 6 meses. 6 meses. 6 meses. Já tinha fila. Um faturamento muito maior do que o de Campos dos Goytacazes, que já era uma casa mais antiga, já era uma casa mais experimentada, já tinha uma oferta validada. E eu quero trazer isso porque não é sobre ser maior ou qualquer coisa sobre isso. É sobre a dificuldade de escalar um negócio e você escalou muito rápido. Você tem uma habilidade em marketing, você é um cara que testa muita coisa, é um cara que... pega os acertos, né? Porque a gente erra muito, todos nós. Mas você pega os acertos e consegue escalar aquilo que deu certo, fazendo com que tenha um efeito bola de neve, né? E aí começou a crescer demais. Você já começou a pensar na segunda unidade. Eu não, você, né? Você falou comigo, Fernandinho, tá na hora de você abrir a segunda unidade. Eu insisti muito naquele evento lá que teve em Minas, né, cara? Aí aí tava a minha esposa e eu falei assim, amor, tá vendo? Eu tenho que abrir outra unidade. Lá, né, meu pai e a mãe. Amor, tem que abrir uma segunda unidade. Mas ela falou assim, mas você não tem tempo pra mim com uma, com duas, você vai ter? Eu falei, não, a gente dá um jeito. E aí, assim, a gente voltou desse evento e ela falou assim, amor, acho que você tem que montar mesmo, você tem que aproveitar esse momento, né, que você tá vivendo, que a gente tá vivendo. E se você tiver que ficar um pouco ausente, eu vou entender, né? Vai ser por um tempo, né? E depois as coisas vão se organizar. Essa história ainda, que legal. Eu só abri porque ela me incentivou, né? Porque meu medo era assim, eu vou abrir por instinto e aí ela vai ficar chateada comigo por eu vou tá abdicando do meu tempo de estar próxima a ela, né? Então, na volta, no avião, a gente tava conversando, ela falou assim, moça, acho que você deve abrir mesmo e tal. E aí eu vim com aquilo na cabeça, né? Isso foi acho que não me lembro o mês, foi em julho ou agosto o evento. Foi em outubro. Outubro. E aí, assim, eu comecei a olhar, né? Algumas coisas, né? Assim, vou olhar eu quero achar uma boa oportunidade, né? E aí, em março, eu achei um restaurante que estava vendendo, né? E, assim, engraçado que eu não fiz, assim, nenhum estudo de onde que era meu cliente morava, nem nada. Eu achei uma oportunidade, um restaurante vendendo completo. Ele já trabalhava num segmento parecido com o meu, que era comida nordestina. Então, ele tinha moqueca, tinha camarão e tal, né? E eu falei assim, caraca, esse espaço aqui é muito bom, né? Não vou precisar fazer quase adaptação nenhuma, né? O que eu mudei mais foi a parte de decoração e tal. E foi quando eu montei a segunda unidade do Santo Tomar, em Santana. E, assim, deu muito certo, né? Logo de cara, já bati recorde de faturamento. Em 2, 3 meses eu já estava vendendo o que eu estava vendendo na primeira unidade. Uau. E aí foi aquela loucura, né? Ausente de casa, né? Mas, assim, eu sempre conversava com a minha esposa. Eu falei assim, amor, vai ser passageiro, tá? Eu preciso organizar aqui. Mas o que eu prezo muito, né, é de estar próximo dela, de estar próximo dos meus pais, né, que moram distante, né? Eu quero te reconhecer por isso. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo carinho que você tem pelos seus pais, pela forma como você lida com sua esposa. Veja isso que você está contando, que incrível, Fernando. Eu acredito muito na parceria que a gente tem no nosso casamento. Eu também sou um grande parceiro da Fernanda. Fernanda é responsável por grande parte de tudo que eu construí, pela parceria que a gente tem. E você me contando agora que no avião vocês combinaram que talvez seria sim o melhor momento para ter essa segunda unidade e que para isso vocês iam ter que abdicar de um tempo de qualidade do casal em prol de tudo que vocês estão construindo para o futuro, que é para vocês, que é para os filhos que virão, que é para o conforto da família. Então, isso é muito legal. Então, quero te reconhecer por isso. É muito incrível ver pessoas como você que cultivam esses valores da família. E isso acaba reverberando nos nossos negócios. A gente, quando tem princípios como esse, a gente tem uma energia que, na minha visão, é muito diferente para o trabalho. E isso acaba trazendo uma grande prosperidade para a gente. Parabéns por isso. Obrigado. Assim, é uma coisa que eu pensava... Quando você começou a falar comigo, eu falei assim...
será que é o momento certo? Será que Eu lembro disso. eu não vou ficar atolado na rotina, né? E, assim, eu me senti muito aliviado quando ela deu essa... Anuência. Então, Quando ela te liberou, né, Fernandinho? vai lá, pode ficar lá que eu... Que eu seguro as pontas. Não, e assim, ela também trabalha muito, E ela né? A tem uma profissão jornada, dela ela é médica, né? ela é médica, ela também trabalha muito, né? E aí... E o mais difícil é que os nossos horários não batem, né? Porque ela trabalha de manhã, de 7 às 7, e eu tô no restaurante mais na parte da noite, né? Sim. Então a gente acabava quase não se vendo, né? Então, mas assim, foi desafiador, mas foi muito rápido essa jornada intensa, né? Porque no início a gente, né? Eu abri o restaurante e pensei assim, pô, daqui a 1 ano o restaurante vai estar bombando igual o outro, né? Então, só que aconteceu tudo muito rápido, né? Então eu tinha que ficar lá full time, né? E aí era uma coisa que eu conversava com o Cadinho, né? Falei assim, Cadinho, eu tenho 2 restaurantes, eu sou um só, como é que eu vou fazer? Essa pergunta é muito boa, cara. Aí ele falou assim, não, cara, você tem que se organizar seu tempo, né? Você tem que tirar um dia pra estar num lugar, outro dia estar em outro, né? E aí ele foi me dando algumas dicas, né? Porque eu ficava louco. O que eu fazia no início? Eu ficava de manhã em um e tarde em outro. Aí no final do dia eu via assim, caraca, eu não resolvi nada de nenhum dos dois, né? E aí ele falou assim, não, cara, foca um dia, foca 2, 3 dias na semana em um, foca 2, 3 dias na semana em outro. E aí com esse insight eu comecei a fazer, realmente, né? E aí eu ficava 2 dias seguidos na unidade do Tatuapé. E aí, terça e quarta, quinta eu ia pra Santana, sábado eu ia pra Santana. Então, e assim, até um fato curioso... Eu vou fazer uma provocação pra você e pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. No último episódio, eu bati um papo aqui, eu entrevistei o nosso amigo Valmor. Sim. E ele tem 17 operações. Se dividir em 2 já é um grande desafio. E agora eu quero que você pense como é que você faria para se dividir em 17. Então a grande verdade é que depois que a gente aprende a se organizar, depois que a gente aprende a fazer uma gestão melhor do nosso tempo, a gente compreende que não necessariamente você precisa estar presente ali todo o tempo. A gente consegue fazer uma gestão à distância se você tem uma organização, se você tem um preparo. Mas é uma dor que todos nós precisamos passar, né? Assim, na minha concepção era essa ainda, né? O restaurante é novo, vou precisar ficar lá, né? Pra acompanhar, pra ver, certo, né? Então, assim, só que eu consegui organizar essa parte operacional muito rápido, né? Mais rápido do que eu imaginava. Sim. Então, assim, hoje eu lido mais com a parte administrativa e financeira, eu não fico tanto nas operações, né? Apesar de ser uma rotina cansativa, mas né, ele não tem aquele horário que eu tenho que ficar até o final do fechamento da loja, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem como com a minha esposa, a gente consegue ter um tempo melhor, porque aí dá 7 horas, 8 horas, eu já vou para casa, né? A hora que ela tá chegando no plantão, então a gente consegue ter tempo. Mas era uma coisa que me travava muito, né? De abrir a segunda unidade, porque eu pensava assim, nossa, eu vou ficar atolado na rotina. O primeiro pensamento eu já trabalho 10 horas por dia, então agora eu vou ter que trabalhar 20. E não é bem assim, não, né? Assim, com um processo, com uma boa gestão do tempo, a gente consegue, né? Encurtar alguns passos, né? Do que eu tava na primeira unidade, algumas dores, eu aprendia, né? Falei assim, pô, isso aqui que eu fiz lá deu errado. Aí depois que eu fiz isso, deu certo aqui. É que esse pensamento acaba sendo contraintuitivo, Fernandinho. Parece uma loucura, mas quanto maior a gente fica, a gente cria mais possibilidade de trabalhar menos. Sim. No operacional. No estratégico, a gente acaba trabalhando mais. Mas no operacional, quanto maior você consegue trabalhar menos. Vou te dar um exemplo. Eu hoje, dentro das minhas operações, eu tenho 2 restaurantes, tenho um pouco mais de 70 funcionários e tenho 3 gerentes. Se talvez eu tivesse um restaurante, o máximo que eu teria era um gerente. Hoje eu tenho 3, eu não preciso nem fazer a folga do meu gerente. Eles conseguem fazer uma transição entre eles, eles combinam entre eles quem vai folgar, qual dia vai folgar, para que todos os dias eu tenha
uma gerência nos meus restaurantes. Então, eu acredito de verdade, o Valmor estava no último episódio e disse que tem 40 gerentes. Então, quando a gente fica grande, quando a gente vai crescendo, a gente consegue criar estruturas para que não dependa mais de você. Então, acredito que os donos de restaurantes que estão escutando a gente agora precisam se inspirar para crescerem cada vez mais e não tem medida. Às vezes as pessoas me falam, Marani, eu faturo 300, 400 mil reais. É bom ou ruim? Depende do seu apetite. A gente tem pessoas hoje no DDR Master que faturam 8 milhões de reais por mês. 8 milhões de reais por mês. Então, quando algumas pessoas me dizem 100 mil reais é pouco ou é muito? Depende do tamanho da sua ambição. Às vezes você consegue sim ter uma vida razoável com um restaurante faturando 100 mil reais. Você vai ter ali o seu Prolabore, vai ter uma divisão de lucros se você tiver uma boa gestão, com uma divisão de lucros condizente com esse seu faturamento. Mas para outras pessoas, talvez 500 mil, 1 milhão, 2 milhões ainda é muito pouco para o tamanho do sonho que ele tem. Afinal de contas, o nosso negócio não é só dinheiro, né, Fernando? Passa muito longe de ser só dinheiro. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a sua maior habilidade. Você é um cara extraordinário em marketing. De onde vem tantas ideias? De onde vem tanta implementação? Como é que você consegue colocar tanta coisa legal para deixar o Santo Mar sempre lotado? Então, vai um pouco desse lance que eu falei agora há pouco, né? De investir a uma parte do faturamento em marketing, né? Era uma coisa que, por exemplo, do meu pai eu não conseguia fazer isso, a gente fazia algumas coisas pontuais, né? Mas é o que você fala, né? A gente faz uma coisa, dá certo, a gente replica, né? Se deu errado, beleza, foi um teste, valeu de aprendizado, né? E é o que eu faço, né? Às vezes eu penso assim, nossa, eu faço só o feijão com arroz, né? Mas é uma coisa que dá certo, né? É uma coisa que eu acho que o empresário tem medo, né? De investir em marketing, pensa que aquilo é um gasto, não. Mas se você investe 3%, né? Aquilo ali vai te dar um retorno e no mês que vem você vai estar faturando mais, né? Então eu vou te fazer uma pergunta óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Quem ainda não investe em marketing ou quem faz ainda investimentos bastante conservadores, na sua visão e na sua experiência, é uma boa investir em marketing? Nossa, é excelente, né? É porque a gente cresceu com isso, né? Grande parte do nosso crescimento foi porque a gente tem um produto legal, um produto diferente, né? O rodízio de frutos do mar, né? É uma coisa que em São Paulo, numa cidade imensa, não tem, né? Então, fala assim, caraca, rodízio de frutos do mar, que legal, né? E porque a gente investe muito, né? A gente tem pelo menos um influenciador a gente coloca por mês, né? Hoje em dia, né? Mas eu cheguei a colocar 3, 4, né? Então, assim, hoje a gente não precisa mais dessa quantidade toda, né? Mas, acho que foi a virada de chave. Você atribui muito do seu crescimento, você acha que o Santo Mar seria o que ele é hoje se ele tivesse só uma boa comida e um bom atendimento? Não. Com certeza não, né? Eu acho que o nosso posicionamento nas redes sociais, né? A gente trabalha muito forte, a gente já tem mais de 300 mil seguidores. Uau. Então, é isso, a gente investe em marketing de uma forma geral. Tem uma empresa de marketing. Olha que legal, você montou o Santo Mar em 2021, já, fevereiro de 21. Hoje a gente está gravando esse podcast em junho de 2024, são 3 anos. Você está me falando que o restaurante já tem mais de 300 mil seguidores. Cara, é extremamente difícil ter esse número de seguidores, principalmente para um restaurante. É um trabalho com muita intencionalidade, com muito propósito. É um trabalho que tem muita técnica, não é sorte, né, Fernando? Não é. A gente, o que a gente faz é estar em busca de novas ideias, né? Entrar nas novas trends que tem, né? Então a gente hoje tem, assim, uma média de ganho de pelo menos 7 mil seguidores por mês, né? Uau. E a gente faz um investimento em tráfego que não é tão grande, né? Mas eu acho que é o produto, né? Que a gente tem, é um produto diferenciado, então ele acaba se tornando viral por si só, né? A gente posta lá um caranguejo, a ostra, você pode comer caranguejo e ostra à vontade, né? O cara fala assim, caraca,
Não tem essa oportunidade em outro lugar, não tem, né? Então aí acaba um compartilhando com o outro, a marca amor, e aí aquilo vai acabando virando uma bola de neve, né? E atingindo várias pessoas, né? Então, com certeza eu dou, assim, a gente cresceu nessa rapidez e assim, constante, né? Muito por causa do marketing bem feito, sim, né? Tráfego pago, produção de conteúdo de qualidade, influenciadores, né? Então, parcerias. Então, a gente está sempre patrocinando eventos que fazem sentido com a marca, né? Então, assim, essa ideia mesmo que eu tenho, né? Eu sei o meu faturamento mensal, então eu falo lá com o financeiro, 3% do faturamento é marketing e vai dar certo e vamos. Eu acho que o próximo podcast que a gente vai gravar juntos podia ser à noite, né, cara? Porque aí você ia trazer esse tanto de coisa boa que você tá contando aqui pra gente. Poxa, é verdade. Cara, eu amo ostras. Eu acho que, inclusive, preciso fazer uma visita nessa unidade de Santana, que eu não conheço, porque no Tatuapé eu já conheço. Verdade. Participei do rodízio de frutos do mar e achei incrível. Eu adorei. Fernanda foi comigo. Ela adorou também. Fernanda ama camarão. E numa próxima oportunidade eu quero conhecer essa unidade de Santana para experimentar essa ostra e ver como é que tá essa unidade que eu ainda não conheço. Fernandinho, a gente já vai caminhando agora para o final. O nosso podcast aqui passou muito rápido, passou voando. Nossa. Eu quero saber quais são os seus planos para o futuro. O que você está pensando? Santo Mar vai virar uma rede de restaurantes, 2 unidades já está legal. Você está pensando em... Qual é o seu pensamento agora de família, de restaurante? Conta um pouquinho pra gente. Assim, a gente recebe muita proposta, né? Principalmente, eu acho que eu não cheguei a falar com você, né? Recebe muita proposta de shopping, de abrir outras unidades e tal. Sim. No momento, eu tô pensando em todo segurar um pouco. Todo mundo quer estar com quem tá ganhando, amigo. Você tá ganhando, todo mundo quer estar com você, é isso. Então, assim, a minha ideia a curto prazo é continuar com 2 unidades. Sim. Mas, assim, eu acho que vai acabar sendo um ciclo natural, como foi a da primeira para a segunda, né? Até porque hoje eu vejo que esse pensamento que eu tinha de que eu tinha que virar 2 e eu vou ter que virar 3, não faz sentido, né? E assim, um fato curioso, a minha unidade de Santana, que é a mais nova, né? Eu quase não preciso ir lá hoje, né? Eu fico com o escritório no Tatuapé, se eu vou lá uma vez na semana é muito, né? Então, assim, dá para tocar o negócio à distância e fazer virar sem estar lá, né? Sim. Então, de repente, se eu for montar a 3ª unidade, né? Vai ter aquele início ali que vai ser turbulento, mas depois que as coisas se ajeitam, né? Não demanda tudo isso, né? Eu acho que muita gente não cresce por esse medo, né? De, eu preciso ter mais tempo de qualidade, eu preciso, né? É muito estresse e tal. E não precisa tudo isso, né? Se você consegue se organizar... Principalmente eu vejo que é a gestão do tempo. Como é que você lida com o seu tempo, né? Se você se organiza direito, você consegue ter 2 unidades, 3 unidades, né? No momento eu não estou pensando, né? Mas sim, tem alguns convites. E eu acho que... Sim, eu vou deixar nas mãos de Deus, né? Quando chegar o momento... Quando chegar o momento eu vou te falar mais uma vez. Líder, você que ficou até o final, Fernandinho, eu quero que você deixe o seu @ para as pessoas conhecerem o Santo Mar, né? Sim, claro. É @Santo Mar Restaurante. Tem 2 R's, o R do mar e o R do restaurante. Santo Mar Restaurante. Segue lá, a gente tem 2 unidades aqui em São Paulo, né? Se alguém quiser ir lá conhecer, só mandar uma mensagem, um direct, vai ser um prazer receber, né? A galera do DDR vai lá, né? Recebo com prazer, né? Mostra a operação e é isso. Sim, eu tenho muito orgulho de você estar no DDR Master hoje, por tudo que você representa, por tudo que você compartilha. Você é uma grande inspiração de marketing, de vendas, de uma pessoa que saiu de uma empresa familiar, conseguiu construir o seu espaço, conseguiu ter o seu reconhecimento.
o que é muito difícil. Então, quero te reconhecer, quero te dar os parabéns. E quero te agradecer aqui por ter participado desse episódio comigo. Nossa, eu que agradeço. Assim, foi tranquilo, né? Achei que eu tava nervoso assim, né? Mas foi muito legal, né? Assim, poder contribuir um pouco com um pouco de conhecimento que eu tenho, né? A gente vai trocando ideia com a galera, né? E a gente vai aprendendo. Cada dia a gente aprende um pouco mais, né? O que eu penso é que você fala que eu sou muito bom em marketing, né? Mas na minha cabeça eu falo assim, nossa, eu ainda tenho muito a melhorar, né? Eu acho que assim, o grande pensamento errado de muitas pessoas é achar que já sabe tudo, né? E falar assim, isso daí eu já sei, né? Então, a área que eu sou bom em marketing, né? Eu falo assim, nossa, eu preciso aprender ainda mais, né? Porque as redes sociais, elas são muito dinâmicas, né? Elas mudam muito, o tempo né? todo. Então, o algoritmo do Instagram hoje está de um jeito, amanhã está de outro, e amanhã o TikTok, né? Enfim, né? A gente tem que buscar conhecimento e sempre pensar que a gente pode evoluir, né? Porque quando você chega naquele nível de falar assim, eu já sei tudo, eu sou foda em marketing, não, você pode achar isso de mim, mas eu penso, não, eu sou meia boca, tenho muito a aprender ainda, né? Então, eu acho que isso é que acaba tendo um diferencial, né? Porque quando você se estagna ali, né? Fala assim, não, tá bom, então o restaurante está lotado, então não preciso fazer mais nada, né? Então, essa é a dica que eu dou, né? Pra galera que tá assistindo aqui, né? E, assim, um insight básico, né? Que às vezes a gente tem, né? Isso eu acho que deu uma virada de chave, né? Para você que está assistindo, é uma conta básica. Você pega 3% do seu faturamento e investe em marketing, não tem como dar ruim, né? Você pode, de repente, você vai investir 3%, mas, sei lá, um cara que você vai fazer, ou um tráfego pago, vai dar ruim, mas isso é normal, né? É normal. Aí você, por exemplo, você faz 3 influenciadores, 2 vão dar errado, 1 vai dar certo. É verdade. Mas aí, naquele que deu certo, você escala, fala assim, esse cara falou desse jeito e deu resultado, né? Então, na próxima, vamos fazer algo parecido e aí, o que dá certo a gente vai escalando, o que dá errado, beleza. Foi uma aposta e é isso. Líder, você que ficou até o final, perceba uma coisa, os meus convidados que mais crescem, os meus convidados que mais conseguem expandir os seus negócios, você escutou isso no último capítulo com o Valmor e não é coincidência, escutou agora de novo com o Fernandinho. As pessoas têm humildade para buscar conhecimento, as pessoas têm humildade para reconhecerem que precisam evoluir, que precisam crescer. Isso é uma mente expansiva, uma mente abundante. Essa é uma mudança de mindset que pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Segue lá, @Santomar Restaurante. Segue também @Donos de Restaurantes. Lá no Instagram. Se você achou que esse podcast é 5 estrelas, coloca aí no Spotify. E se você está no YouTube, assina o nosso canal. Ativa os lembretes para receber outros podcasts como esse. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Valeu. Tchau.